Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje nós vamos falar sobre finanças e você vai poder aprender muito, inclusive vamos falar da trajetória de Paulo Roberto Rodrigues Alves, ele que é auditor financeiro e perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Goiás e Brasília. Que é perito judiciário. Mas antes da gente falar e dar essa dica para essa rapaziada que de repente desequilibra financeiramente, gostaria que o senhor pudesse nos dizer a trajetória, como começou a lidar com finanças, quando que se formou e tudo mais. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. É com muita alegria e com muito prazer que aceitamos o convite de estarmos aqui conversando sobre o meu trabalho. Um trabalho edificante, um trabalho que busca solucionar, evitar problemas financeiros para as pessoas e para as suas famílias. Nós iniciamos a nossa trajetória em 1967. Em 1974, nos formamos na Universidade Católica. Fizemos 2 cursos de pós-graduação, um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na área de mercado de capitais. Fizemos um outro na área de finanças, na Universo, Faculdade Universo. E nos especializamos em perícia e auditoria financeira. Bom, aí se formou, continuou dessa forma, e eu estava acompanhando na sua palestra aqui na Fonte da Vida, e você me disse que no início você pregava uma coisa e fazia outra. Como é que é isso? É verdade. É porque, às vezes, o homem fala mais alto do que o especialista. Então, eu achava que por dominar a área, por ser um especialista na área, que eu poderia dominar também as alternâncias do mercado, coisa que é impossível, porque se eu conseguisse dominar essa alternância, estaria eu hoje como dono um prêmio Nobel de Economia. Ou seja, o mercado consumidor ele é flexível. Ele não caminha numa linha horizontal, ele tem as suas alternâncias. E nessas alternâncias, se você não tiver capital de giro próprio, você não consegue, a médio prazo, sanar as suas dificuldades de encaixe financeiro. Uma empresa que precisa comprar uma máquina ou um caminhão, e ela tem 10% desse valor e precisa desse bem, ele é aconselhável aguardar para poder chegar e adquirir esse bem, ou ele tem condições de financiar, de tomar emprestado, de entrar em cheque especial? Uma das coisas que, inclusive, as pessoas da sua área é que aconselham a nunca entrar em cheque especial, né? Veja bem, quando um empresário necessita de uma máquina, existem mecanismos próprios de financiamento de máquinas, né? Um exemplo deles é o próprio Finame. Então, você tem condições de financiar máquinas com juros menores e com prazos mais elásticos. Qual é a pergunta que se tem que fazer? É se o resultado da entrada desse maquinário dentro da sua estrutura empresarial vai lhe trazer aporte financeiro suficiente para pagar o compromisso
e alavancar realizar o seu caixa? Porque se você tiver que vender para poder pagar a prestação do financiamento desse maquinário e não conseguir ter sobra de caixa, você, com certeza, na primeira oscilação no mercado, você não vai conseguir pagar a sua prestação. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, você que de repente está querendo fazer uma festa de casamento, uma festa de aniversário ou então uma viagem, a dica do nosso Paulo Roberto Rodrigues Alves, ele que é auditor, consultor e perito judicial. Vai dar essa dica para você daqui a pouquinho. Rapaziada, de repente quer fazer uma viagem e muita gente diz o seguinte: bom, a gente faz a viagem, vai numa empresa aí, financia tudo, parcela e toca para frente. É assim que tem que fazer? Não, você pode até parcelar, mas você tem que ter um planejamento individual, se você for solteiro, ou um planejamento familiar. Planejamento familiar, você inclui dentro das suas despesas, a despesa da sua esposa, dos seus filhos. Diante do seu saldo disponível, você pode utilizar até 30% do seu saldo líquido disponível para outros eventos, viagens, passeios. Mas se você não tiver um saldo de caixa líquido suficiente para suportar o seu investimento em lazer ou o seu investimento intelectual, às vezes você quer viajar para fazer um curso fora. É um investimento. É um investimento caro, mas você tem que ter as condições de alavancar o seu próprio recurso. Se você vende sorvete, você vai vender, dependendo da região onde você mora, você vai vender sorvete 6 meses do ano. Então, como é que você faz se você for revender guarda-chuva, você tem que ter um investimento de curto prazo. Você imobiliza aquele capital, vende e guarda o seu capital para uma nova oportunidade de investimento financeiro. Se você quer fabricar guarda-chuva, você já tem que ter um fluxo de caixa. Você tem que ter uma perspectiva operacional. Mercado de compra aliado com o mercado de investimento, para que você possa elaborar o seu fluxo de caixa, que vai pagar o seu sustento e a sua empresa durante 6 meses em que ninguém estará comprando o seu produto. Uma pergunta que muitas pessoas que têm um apartamento ou uma casa financiada e de repente ele chega no fim do ano ou tem uma ação judicial, acaba ganhando um dinheirinho ali e tem essa poupança para poder. O senhor aconselharia ele ir lá e quitar esse financiamento do apartamento do qual ele paga aí seus R$1.500, R$1.000 por mês? Ele quitaria esse saldo devedor para ficar livre da dívida ou ele investiria essa poupança em outra situação? Bom, é uma boa pergunta. A minha opinião pessoal é de que primeiro, você tem que fazer a aquisição de um bem financiado com a sua respectiva cautela. Você tem que utilizar no pagamento dessa prestação somente até 35% da sua receita bruta. Caso você tenha ao longo da sua atividade, como empregado ou como profissional liberal, você tenha um aporte de recurso que lhe oportunize quitar aquele financiamento, você tem 2 opções. A primeira opção é você
analisar a ausência de necessidade de quitar aquele empréstimo. Por quê? Porque ele só está te tirando do seu caixa 35% da sua renda bruta. Então, ele está fluxionado dentro do seu organograma, do seu fluxo. Agora, se você teve uma queda de receita e aqueles 35% hoje valem 60% e você está a um passo da inadimplência, aí a minha sugestão é de que você, em havendo um aporte adicional de caixa, que você liquide o financiamento. Bom, eu entrei na Igreja Fonte da Vida, acho que como a maioria das pessoas, eu entrei pela dor, né? Sim. Ninguém nunca entra pelo amor. Eu entrei pela dor, tendo um problema com o meu casamento, e fui convidado a visitar a igreja. E entrei para visitar, estive na época com o pastor César Augusto, e daquele dia para cá já se passaram 25 anos. Eu já estou na igreja como pastor há 15 anos, 12 anos, para ser mais preciso. Exatamente como pastor há 12. Eu tive um período também como diácono, né? Então, mas já entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu já estava dentro do tribunal, prestando serviço ao tribunal. Então, porque estou no tribunal prestando esse serviço de auditoria e perícia financeira desde 1980. Inclusive, nessa palavra que eu trouxe aqui para a nossa igreja, ela enfoca exatamente isso. A união entre o chefe da família e os seus dependentes, mesmo que esses dependentes trabalhem, que é sua esposa e os seus filhos. As situações de vitória, né, ganhos adicionais, promoções no seu trabalho, tanto dele como dos demais integrantes, têm que ser comemorados em família. Da mesma forma que compromissos financeiros assumidos pelo dono dessa família, pelo titular dessa família, ele tem que ter a anuência de toda a sua família, de toda aquela unidade familiar. Por quê? Porque amanhã, da mesma forma com que ele teve um plus, um acréscimo na sua receita, ele pode também ter um decréscimo. E esse decréscimo pode trazer o quê? O inadimplemento em algum dos compromissos. Se esse compromisso assumido foi com a anuência de toda a estrutura familiar, jamais a dívida vai entrar pela porta e o amor pela janela. Por quê? Porque todos concordaram com aquilo. As eventualidades do mercado, as sazonalidades financeiras fazem parte do dia a dia. O que você não pode, lembre-se sempre disso, é comprometer mais. O limite máximo de comprometimento, somando todas as suas responsabilidades, é de 35%. Porque, veja bem, o que acontece com o empréstimo consignado? Ele é em prazos elásticos. Ele começa com 36 meses e vai a 72. Então, nós verificamos que aquele empréstimo de prestaçãozinha pequena, então você tira lá 5, 6 mil reais, no exemplo que eu estou dando, 6 mil reais em 60 meses, dá 100 reais, não é? Mais um jurinho, dá 110, 120 reais por mês, durante 60 meses. Então, aqueles cento e poucos reais representam 12% de R$1.000. Então, ele ainda tem 27% de comprometimento. 27%. Ele tem 23% de comprometimento, até atingir os 35%.
Só o que ele não sabe e ele não se dá conta é que, de repente, ele, ao se aposentar, ao ter aquele dinheiro que ele recebe da sua aposentadoria, quando ele começa a comprometer até 35% e ele já é idoso, ele não pode buscar novos aportes de caixa. Então ele vai ficar durante 60 meses ganhando 1.000 menos 350, o que inviabiliza o sustento da sua casa. E falando também ainda nessas questões de financiamento, parece-me que o governo vai mexer nisso também. Vai limitar, vai haver um pedido até que as instituições financeiras tenham uma regra de abordagem com relação a essas pessoas. O que o senhor acha disso? Eu concordo e acho também que o agente pagador daquela aposentadoria tem que ser um vigilante autocrático, um vigilante de cima para baixo, para que o seu servidor aposentado não venha a ter dificuldades no futuro. Então, eu acho muito importante que, às vezes, você pleiteia um empréstimo e você já está com o seu limite comprometido e esse órgão que lhe paga os proventos, ele vai dizer que você não pode mais pegar aquele empréstimo. Outra pergunta. A pessoa trabalhou a vida toda e, de repente, ela foi demitida e ganha e recebe realmente alguns valores razoáveis. Qual é a dica para que ele possa se dar bem, visto que até voltar ao mercado de trabalho para ganhar aquilo que ele ganhar vai ser muito difícil? E o que ele deve fazer com essa rescisão, esse dinheiro que ele recebeu para poder se manter? Faça um investimento, aplique em quê, compra o quê? Eu acho que ele não tem que comprar absolutamente nada. Eu acho que ele tem que colocar esse recurso na poupança e ele tem que realinhar os seus compromissos, os fixos, e eliminar os variáveis. Quais são os compromissos fixos? Luz, água, telefone, combustível, usar o mínimo possível o carro. Então, para que ele possa retirar da sua poupança mês a mês a quantia mínima necessária, não para viver, mas para sobreviver, até que ele tenha condições que lhe surja uma nova atividade profissional, um novo emprego, para que ele aí sim possa redirecionar o capital que está aplicado na poupança. Bom, pessoal, algumas dicas para vocês que às vezes não sabem como lidar com o dinheiro. Nós tivemos aí algumas empresas que faliram, quebraram, muita gente desempregada, o que está acontecendo agora também com a Ford, muita gente vai receber um dinheirinho. E se não souber o que fazer, o dinheiro realmente às vezes é muito mais do que a pessoa às vezes poderia saber lidar com ele. Nunca talvez viu tanto dinheiro, como já vi pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ficar pobres de novo porque não souberam lidar com o dinheiro. Então fica a dica aí. Mas daqui a pouquinho, dentro do Marco na TV, o que é de praxe do nosso programa, o que marcou na vida desse profissional, tanto do lado profissional ou do lado pessoal. Daqui a pouquinho, aqui no Marco na TV. Estamos de volta, pessoal, e vamos falar e concluir aqui com Paulo Roberto Rodrigues Alves. Ele que é do Poder Judiciário, auditor, ele também é perito judiciário, é professor e dando essas dicas aqui aos nossos espectadores do Marco na TV. O que marcou na sua vida, Paulo? O que marcou na minha vida foi a minha esposa. Ela resolveu empreender na área de confecções. Ela empreendeu na área, vamos dizer, na área técnica e na área de mercado. E eu participei dessa sua jornada na área financeira. Então conseguimos com isso
garantir a nossa aposentadoria com o patrimônio que eu construí para nós, com o dinheiro ganho por ela e administrado por mim. Construímos um imóvel de 3 andares em Goiânia. Esse imóvel nós moramos nele e alugamos outra parte, o que nos dá folga de caixa. É uma aposentadoria antecipada e vitalícia, né? E vitalícia, exatamente. São situações geradas, evidentemente, que não a partir da sábia decisão da minha mulher, e sim pela misericórdia do Senhor, que permitiu que o Espírito Santo de Deus falasse ao coração dela o que ela deveria fazer. Eu gostaria de falar sobre outros 2 assuntos muito do Brasil, muito do brasileiro, que é o quê? É o financiamento do seu carro e o financiamento da sua casa própria. Então são 2 assuntos muito enraizados dentro da cultura do brasileiro, ou seja, todo brasileiro quer ter um carro e todo brasileiro quer ter a sua casa própria. O carro, vamos começar pelo carro. Um carro, você tem que ter muito cuidado com a metodologia operacional adotada pelo agente financeiro. Porque se você olhar o contrato, porque o contrato que você vai assinar com a financeira é um contrato chamado contrato de adesão. É aquele contrato em que eu, agente financeiro, entrego na sua mão um contrato previamente elaborado por mim. E você simplesmente me fornece os seus dados e assina. Se você fizer isso, eu financio o carro para você. Se você não colocar os seus dados e assinar, eu não te empresto, não te financio o carro. Então, nós temos o quê? Um contrato adesivo. E nesse contrato adesivo estarão lá cláusulas que atendem ao meu interesse pessoal, ao meu interesse de agente financeiro. Eu nunca vou financiar um carro voltado para a satisfação das suas finanças. Então, você tem que tomar muito cuidado com o valor que você vai amortizar a dívida. Quando você pega o valor que você financiou e divide pelo prazo do financiamento, ali você vai ter o valor da sua cota de amortização. Ou seja, se eu te emprestasse R$60 mil em 60 meses sem juros, você ia me pagar R$1.000 por mês, sem juros. Quando eu acrescento a cota de juros em cima para alcançar a sua prestação, aí eu vou ver, aí sim, você como consumidor vai ver o que é que ele está querendo com as suas finanças. Porque se ele coloca que a sua amortização é R$1.000 e lhe cobra de juros 30% sobre 60 mil, dá R$1.800, com mais 1.000 da amortização, é exatamente 2.800, o que significa que você vai estar pagando 2 carros ao invés de um. O agente financeiro tem que ser remunerado? Evidentemente que sim, mas ele tem que ser remunerado para que você amanhã possa, com alegria e com satisfação, voltar ao mercado novamente. Você não pode sofrer para pagar 2 carros para poder ter um. Na verdade, depois com a defasagem e o próprio carro que já está bem gasto, você vai ter metade do carro só, né? Metade do carro, porque 60 meses, né? São 5 anos. São 5 anos. Então, em 5 anos, com certeza, um carro brasileiro, um carro nacional, vai estar valendo meio carro. Então, você pagou 2 carros para ter meio. Em 5 anos, a depreciação em 50%. Isso. Do valor de mercado. Então, a primeira atenção que você tem que ter com o seu dinheiro, mês a mês, é como você vai financiar o seu carro.
E falando ainda na questão de carro, o consórcio. O consórcio é uma boa alternativa. Por quê? Porque o consórcio você paga um carro e recebe um carro. Você vai ter 15%, talvez. Você vai ter uma taxa de administração. Ou seja, alguma empresa, alguma instituição vai ser remunerada por você e por todos os demais consorciados para que aquela empresa administradora possa direcionar. Tendo um problema com o meu casamento, por pagamento e um carro por sorteio a cada um dos integrantes. Então você vai ter, vai pagar sempre nas suas prestações mensais, antes de pegar o bem, ou mesmo depois de pegar o bem, o valor atualizado daquele bem.